Boa noite, doutora. Como estás? Tenho alguma coisa que está a me inquietar e preciso entender mesmo como é que a vagina da mulher não se mede a profundidade e a largura. Porque eu cresci ouvindo que as grandes não mandam, mas as magrelas é táxi. Exemplo, fiz sexo com duas mulheres, uma grande e uma magrela, não em simultâneo. Primeiro foi com a grande, só fizemos um ronde e ela fugiu. Depois fiz com a magrela, fizemos abatido e aguentou. Meu pênis é 17 centímetros e comprimento de 5,5 de largura. Tá bom, vamos já responder. O Dr. Rubem vai responder aqui todas as questões, não se preocupem. Vamos dar boas-vindas aqui à nossa visita. Boa noite, Dr. Rubem. Boa noite, Luinísia. Boa noite também ao nosso técnico, né? O Ilírio. O Ilídio, ele está a trabalhar lá com a imagem, está a trabalhar também na qualidade de som. Quer dizer que, para tu que estás a ver agora, estás a nos ouvir, então é o Ilídio que está aqui a fazer acontecer. E uma boa noite também para os ouvintes, né, internautas, isso, da Stop FM. Dr. Rubem, bem disposto? Como sempre, né? Bem Como sempre. Dr. Rubem, ao longo dos programas têm surgido muitas questões concernente à ejaculação precoce, à disfunção erétil, não é? E o mais grave, né? É que já não estamos a receber essas inquietações de jovens, no caso de jovens não, de homens de idade já com 50, 60, são meninos de 20 e poucos anos. E por isso trouxemos aqui hoje o nosso tema: impotência sexual crônica, se tem cura. Porque algumas vezes as disfunções eréteis não tratadas levam-nos a ter impotência sexual crônica. Há homens que estão com impotência, eu já recebi aqui mensagens de homens que estão com impotência sexual há mais ou menos 4, 5 anos, Dr. Rubem. Então vamos começar por definir, doutor, o que é impotência sexual. Beleza. Antes de definir aqui a questão impotência sexual, primeiro eu queria salientar que este é um assunto que ocorre para o gênero masculino. E se impotência ocorre para o gênero masculino, importa dizer que, diante desta toda questão, nós olhamos como o aparelho reprodutor como uma fonte de produção de gametas, falando dos testículos como a maior fonte. Posteriormente, além dos testículos, nós temos o epidídimo como um canal que armazena os espermatozoides e também serve para dar qualidade dos espermatozoides. Além da qualidade espermática, nós encontramos depois do epidídimo os ductos ou canais deferentes, estes que levam os espermatozoides até a famosa próstata, a glândula prostática, glândula esta que também tem uma função muito importante no sentido, uma vez que os espermatozoides, ao serem produzidos, são bastante ácidos, então a próstata tem um poder para neutralizar ou potencializar por intermédio de um pH alcalino para que os espermatozoides, ao encontro dos órgãos genital da mulher, uma vez que também é tão ácido, não possa ocorrer aquela dificuldade, muitas das vezes, para poder engravidar ou ocorrer uma fecundação. E quando está-se a falar de impotência sexual crônica, nós sabemos como é considerado algo crônico. Estamos a falar de algo que passou de uma fase embrionária, passou de uma fase aguda e chegou até este assunto, algo crônico. Mas também esta impotência ou esta incapacidade que o homem tem para manter-se ereto, tudo tem um princípio. Normalmente podem começar com uma disfunção por uma ejaculação precoce, em que o indivíduo, dentro dos 3 a 5 minutos de coito, tende a ejacular e posteriormente ele vai levar aquilo como algo normal, está a começar e muito mais. Depois pode pegar as famosas disfunções eréteis,
que posteriormente, diante das disfunções erétil, ali pode surgir a disfunção por libido, aquilo que nós consideramos como ausência do prazer. O indivíduo na cabeça dele está aqui, vai ter o coito, quer ter atividade sexual, mas não há uma ereção, não consegue, não há prazer. E ali entra a famosa impotência sexual, que é aquilo que é a incapacidade que o homem tem. Isso é total. O homem não consegue detectar uma ereção, pelo menos aí madrugadas, não consegue notar uma ereção logo ao despertar. Ele pode olhar uma mulher, conforme está aqui nessas imagens, tão sedutoras, mas ele não há prazer, não há reação absolutamente para nada. Ele está ali a olhar, mas não há desejo, não há atração, não há ereção. Por mais que o seu organismo, o seu cérebro disse que vai ter que executar, mas não tem como esse indivíduo executar por intermédio desta impotência sexual. Mas tudo vai começando em função de vários sinais e sintomas. Quando o indivíduo começa a apresentar dificuldades de ereções, principalmente as matinais, já é um assunto para começar a preocupar-se, porque ali há a questão hormonal em jogo que podem levar este indivíduo posteriormente a padecer de uma incapacidade de ereção. Tudo por começar nesses moldes e o indivíduo começar a fugir do assunto e ainda mais não querer aceitar esta realidade. Dr. Ruben, atualmente o índice de jovens que vivem com impotência sexual é muito alto? Perfeitamente. Isto é alto sim, porque anteriormente falar de incapacidade de ereção ou de impotência sexual, este era um assunto que era muito olhado para quem é adulto. Estou a falar de terceira idade, alguém dos 60 anos, 65, ou até mesmo alguém dos 40, sofriam dessa dificuldade. Mas hoje eu, em particular, recebo até pacientes de 25 anos de idade, 40 anos de idade, 30 anos de idade, uns ainda descontentes com o tamanho do seu órgão genital, e uns ainda porque querem ter mais força, uns ainda porque têm na consciência que fazer às vezes apenas uma vez não é o suficiente. Ele quer ter mais de 2, mais de 3 coitos numa noite. E é aquela que eu me pergunto sempre, mas o cara quer ter 2, 3, 4, 5. O que esse indivíduo come para ter 4 coitos numa só noite? Então, são assuntos que normalmente a juventude, por ser aquela pessoa que, eu falo sempre, vou falar aqui, KFCs, gostam muito de fast food, que é coisas rápidas e cheia de gorduras, principalmente gorduras saturadas, não é? Criam dificuldade para poder contrair essa dificuldade muito mais cedo. E outra questão é a ansiedade. A juventude está muito ansiosa. Tu olhas uma jovem para a rua e já tem aquele desejo para atacar aquela pessoa. E muitas das vezes quando tu chegas, vai depois inventar aquela, não é a primeira vez, não, tu estás muito quente, não, é só hoje. Quando assustar, está sempre neste clima, porque às vezes é um assunto que já começou faz tempo, mas ele achava que podia passar, achava que ele próprio podia combater com a mente dele e acabou chegando nessa situação. Dr. Ruben, nesses casos, né, que é muito frequente que aconteçam, né, a posição da mulher é muito importante na ajuda do tratamento. Claramente. E eu, quando falo muito da questão de disfunção erétil ou impotência sexual, eu oriento sempre de que os pacientes, ao procurarem o médico, é bom que levem as suas parceiras. Só que muitas das vezes as parceiras não entendem o porquê. Vou tentar desmistificar isto. Quando o médico orienta que este paciente que padece de uma disfunção erétil ou de uma impotência sexual ou ejaculação precoce vá com a sua namorada, com a sua parceira ao médico, primeiro é que a mulher também pode ter esta dificuldade. Não na questão de uma impotência sexual, mas ali entra uma famosa disfunção sexual por libido, que é considerada a disfunção sexual da mulher, a famosa frigidez sexual. Porque se a mulher convive com um homem que nunca está forte, capaz para satisfazer os seus desejos sexuais,
automaticamente haverá grandes problemas nesse lar, que por sinal, uns até entram em divórcio, tá? Eles estão na mesma casa, mas já há divórcio. A mulher dorme num quarto, o homem dorme no outro quarto, ou a mulher está na sala, o homem está no quarto. E normalmente a mulher sempre é quem sai. Ela sai, mas depois chega uma fase que o homem quem começa a evitar. Por quê? O homem quando falha sexualmente, ele quando chega para querer fazer novamente, ele agora fica com medo. Epá, será que já não vou falhar? Será que se eu for vai dar certo? E isto só vai cada vez mais piorando essa situação. Só que muitas das vezes a mulher quando percebe que o homem está diante desta dificuldade, vai querer agredir, né? Vai em cima do cara, vai falando palavras e tantas palavras, mas eu digo sempre que muitas das vezes nós como homens é quem procuramos tais palavras. Primeiro porque diante desta dificuldade não queremos admitir ou aceitar que estamos a padecer ou que estamos com esta dificuldade. O mais difícil para nós como homem é não aceitar que estamos com problema. Dr. Rubem, a impotência sexual pode vir a ser crónica, no caso se for somente psicológica e não orgânica? Não, deve ser sim, orgânico sim. Mas agora, existem situações, por exemplo, psicológicas, que podem levar também a pegar uma sincrônica, podem. Como isto ocorre? Imagine que esta pessoa perdeu sua parceira, não é? Há pessoas que quando perdem a parceira, eles acabam já não querendo ficar com mais ninguém. Porque acha que, imagina alguém que conviveu 30 anos, 40 anos, 20 anos com a mesma pessoa e de repente perde esta tal pessoa, não é? Independentemente da forma, mas imagina que a pessoa falece ou morre, a pessoa foi. Há quem tem por opção já não ter outra e muitas das vezes vai levando aquela questão de trauma, os pensamentos e muito mais, levam esta pessoa a já não ter uma ereção, já não consegue ver a ereção. Por exemplo, eu recebo pacientes muitas das vezes que quando chegam até a clínica, eles dizem assim: doutor, eu perdi a fulana, mas desde o tempo que eu perdi, estou há X anos e eu não sinto atração por outra mulher e nem sequer consigo ter uma ereção normal. Mas, eu de repente decidi já não estar mais diante desse aspecto, mas eu quero tratar o meu problema porque quero ter uma outra parceira. Quer dizer que o paciente já vem com uma impotência sexual crônica e muitas das vezes essas impotências sexual crônica não vêm só com casos psicológicos, mas ali está diante de questões como algumas doenças crônicas também. Como muitas quais? das vezes uma diabetes, uma hipertensão arterial, uma doença renal crônica, muitas das vezes até mesmo uma prostatite, ou seja, a prostatite é bem isso não, mas é a questão de uma HBP, aquilo que nós chamamos hipertrofia benigna da próstata. A próstata aumenta ou aumentou de tamanho. E normalmente quando a próstata aumenta de tamanho, podem trazer inúmeras dificuldades para o indivíduo ter uma boa ereção. Primeiro é que aumentando a próstata, a pessoa vai ter dor nas colunas com frequência, vai ter urina retida ou retenção urinária, quer dizer que o cara foi urinar, mas percebe que ainda há alguma coisa, vai perceber que o jato da urina diminui e é com frequência. E muitas das vezes ele pode não beber tanto líquido, mas à noite a micção é infrequente. Isso é parecido com infecção urinária? Nem sempre, isso é terrível, mais que uma infecção urinária, porque ali leva até dor. Ele vai levantar mais de 2, mais de 3, mais de 4 vezes no período noturno só para urinar, em função daquilo que é a famosa hipertrofia benigna da próstata. Isso que tem sido um terror para nós como homens. Anteriormente era uma dificuldade que era para a terceira idade, estou a falar 60 anos. Mas agora há jovens de 25 anos que tu vês ao consultório já tem uma prostatite crônica, por exemplo. Onde é que tirou essa infecção crônica na próstata? Doutor, também a forma como nós nos alimentamos contribui muito para a nossa imunidade, né? Perfeitamente. Eu digo sempre que a alimentação errada será força
e será sempre aquela frequência de doença. Vai nos fazer sempre ir para o hospital. Ok. Porque o cardápio alimentar é o mais importante de tudo. Porque ela previne doença. A alimentação é terapia. E na naturopatia chama-se trofoterapia. A cura Também, pela alimentação. estes são chamados de probióticos, né? Exatamente. Em medicina convencional chamam de probióticos. É Algumas pessoas necessário. acham que são uma espécie de antibióticos, mas Porque não. é lá onde começa o tratamento. Exatamente. Não adianta passar um tratamento para um doente ou paciente e não tiver um cardápio alimentar. Porque é aquilo que vai ajudá-lo a sarar ou a vencer a sua dificuldade. Ok. Dr. Rubem, há algumas situações que têm acontecido para homens que têm impotência sexual. Há uma ligação direta e extremamente importante entre o ego do homem e a sexualidade dele. É necessário ter um psicólogo a atender homens que têm problemas de impotência sexual? Nem sempre. Isto até o próprio médico, tudo vai depender qual é a... Se o médico nem serviço, por exemplo, os casos que ele recebe em urologia são casos de gênero. Atenção, que nem todo médico consegue dar solução de disfunção sexual. Atenção, nem todo. É como se fosse até HIV, explicar a alguém, olha, tu tens HIV, isso não é para todo mundo. Ok. Nem às vezes é a psicóloga que consegue dar diagnóstico de HIV. Ok. E não é trabalho do psicólogo falar que tu tens HIV. Ok. Existem médicos que não conseguem diagnosticar ou até mesmo explicar um resultado médico. Mas é médico. Tá? É médico. Ok. Como existem também profissionais nesta mesma área que não têm a capacidade, não sabem tratar uma disfunção erétil. É necessário que as pessoas possam compreender de que, ainda que tu estás com essa dificuldade, tu vas a um farmacêutico, eu sei que vão te dar medicação. Se encontrar aquele farmacêutico também nabo, vai te dar mesmo um Kifarum, vai te dar um Viagra, ou vai te dar um Sildenafil ou uma Alegra, aquele que chamam Boa Noite. Ok. Mas se for alguém que sabe, ou que não sabe, mas é humilde, e não quer simplesmente extorquir o seu dinheiro, vai te orientar. Olha, procura o fulano, ou vai ali, isto é a solução. Porque muitas das vezes quando a gente sai para o médico, o mais difícil é quando tu encontras um médico que também quer te dar uma Alegra, quer te dar o Sildenafil, ele quer acabar de te matar. Porque aquele medicamento é apenas aquele momentico, aquele momento, tu vais tomar aquilo e passou. Depois tem graves consequências ainda mais. Primeiro, quando tu vais tomar um afrodisíaco, ele acelera o batimento cardíaco. De salientar que para que haja uma boa ereção, o coração deve estar em condições. Exatamente. Então, consumindo um afrodisíaco, automaticamente acelera mais o processo dos níveis de batimento cardíaco. E acelerando tais níveis, só vão criando mais dificuldades vindouras, em que você depois vai perceber que nem ereção terás. Tudo isto por conta dos tipos de medicamentos que anteriormente passou a consumir. Ok. Doutor, a impotência sexual tem cura? Claramente, né? Aí é um ponto Crônica. de interrogação. A impotência Quando estamos a falar de crônica tem é cura. Eu digo sempre que complicado. não é tratado doença sem entender o real fator de causa. Ok. Imagine que tu vas ao médico e posto ao médico, o médico está pedindo que tu sejas sincero com ele. E claramente que existem pessoas que, por exemplo, vou contar um exemplo prático. Imagina, somos casais, estamos aí ao médico. Hoje é que eu vou avançar. Ele é que me trouxe aqui, eu não sei. E normalmente recebemos pacientes assim. Olá, doutor, quem me trouxe é a tua cunhada. Eu também não sei o que me trouxe aqui. Está constrangido, está com medo, quer mentir. E muitas das vezes a mulher que vai avançar, não, ela sabe, ele mesmo sabe, ele sabe. Mas depois ele fala, não, doutor, esses dias já não tenho prazer. Ele vai mentir. Tu sabes que ele está a mentir. E quando fala já não tem prazer esses dias,
tu já consegues pegar, não, o cara está com uma disfunção erétil. Depois do diagnóstico, muitas das vezes você consegue perceber que, olha, essa disfunção foi causada, está a ser causada por aquilo, por aquilo, por aquilo. Mas quando vai mais destapar as cubas, tu começas a perceber que o cara, afinal de contas, ou é alcoólatra, ou é amigo de medicamentos para ter força. É muito histórico que ficam diante dessas pessoas que padecem dessa dificuldade. Como disse, o grande terror, muitas das vezes, eu não admitir que estás com esta dificuldade. Isto é o pior terror desta disfunção. E as pessoas têm muito medo de ir ao médico, dizem, não quero ir ao médico para não descobrir nada que eu não quero. Ainda que for HIV, ainda que for uma doença que vocês na vossa cabeça acham que é extremamente grave, todo diagnóstico precoce é mais eficaz no seu tratamento. Só que muitos têm medo de fazer exames de forma trimestral, semestral. Imagina encontrar alguns gânglios linfáticos pequeninos ainda, que dá para tratar naquela hora, que dá para fazer quimioterapia. É muito importante o diagnóstico precoce, não é, Dr. Rubem? Porque em medicina diz-se que prevenção é melhor que cura. É verdade. E realmente, quando tu compreendes cedo a tua questão patológica, rapidamente também a solução, porque você despertou cedo. Okay. E aquilo é palpável. Há como intervir? Sim, há como. Mas é necessário que o caro ouvinte vá em pessoas certas. Porque se andar simplesmente porque ouviu que, olha, se eu tomar aquele medicamento vai fazer aquilo, se eu tomar aquilo vai fazer aquilo, claramente que tu vais e depois vai ter graves problemas. É necessário ir em alguém que possa dar diagnóstico. Eu falo sempre que muitas das vezes o que interessa, eu em particular, quando estou a trabalhar, não é uma receita que eu passo ao paciente, mas é saber que nós temos diagnóstico sério com este paciente. Porque se tu não tiveres um diagnóstico credível, vocês vão cometer erros, vocês vão falhar, porque você não está certo daquilo que é o diagnóstico que você quer tratar o paciente. É como se fosse uma casa. A casa pode apresentar rachaduras, mas se for um casucuteiro, ele vai simplesmente chegar e tapar a rachadura. Mas se for alguém que sabe, a primeira coisa que vai perguntar é se a casa tem caboclo, ali se tem viga, se tem plano, porque é necessário ter essas respostas. O paciente está com disfunção erétil, está bom, o que é que come, o que é que faz, o que é que fez, onde começou, como começou. Porque é necessário ter isso tudo anotado. Quando tu compreenderes que isto foi assim, e saber que já está tudo bem, é necessário agora exames hormonais, porque normalmente existem hormônios que também interferem a isto. Imagina que a testosterona está muito baixa. Chega uma fase que quando baixa esse hormônio, para pessoas que depois ficam a se queixar do seu órgão genital, quando a testosterona baixa, depois chega uma fase que há um hormônio chamado gonadotropina. Quando este hormônio gonadotropina começa a baixar ou a diminuir, agora os órgãos genitais também começam a ficar pequenos. Em que se era 17 centímetros, 18, 15, aquilo vai começar a ficar 10, 9, 8. Estão a ouvir, vai não é? baixando em função deste hormônio. E muitas das vezes surge porque gosta de consumir álcool, gosta de beber, gosta de se masturbar, punheteiros, tá? Isto traz também essa dificuldade. Pois, embora a questão da masturbação, existem literaturas, eu falo sempre, quando nós entramos na internet, cada um tem sua posição. Há recados também que eu pus na internet, porque está na minha cabeça, eu sei que é aquilo. Eu vi e deu certo. Há quem também faz isso. Existem relatos que dizem 21 vezes no mês a masturbação, não é errado. Previne problemas da próstata. Mas há pessoas, eu falo sempre, quando está a se masturbar, pensa em quem? Na mulher dele, duvido. E uns têm... O problema da masturbação é que ela vem acompanhada com um dos piores vícios, que é a pornografia. Exatamente. Estão sempre mal usadas. Eu digo sempre que eu prefiro meu filho ser bêbado do que ser viciado em pornografia. Porque quando entramos nessa rede da questão masturbação, imagine que só uma equivale a 7 rondos de uma atividade sexual. É muito dispêndio. Há quem diz ainda que faz 2 rondos com a mão dele, num dia ele pode já são fazer 14. Num dia pode fazer 4 masturbações. É muito. Então é loucura. A masturbação também faz com que os órgãos genitais ficam coxitos, pequenos, tá? Então é necessário
ter atenção com a masturbação, porque além de fazer ela estar pequenito, ela depois também começa a trazer a famosa impotência sexual. Depois chegará uma fase que quando vai urinar, está a ejacular, está a sair sangue. Depois pensa que estão a te enfeitiçar, enquanto você se enfeitiça sozinho. Doutor, mesmo para as mulheres que se masturbam muito? Eu não julgo muito a questão da masturbação, mas atenção, é perigoso, até para mulheres. Quais são as consequências? Eu vou falar aqui, posso beber água, né? Pode, doutor, está à vontade. Pode beber a sua água. Normalmente, quando está-se a falar de masturbação, os homens têm isto como algo normal, mas muitas das vezes um homem ouvir que a mulher também masturba-se fica às vezes um pouquinho escandaloso, né? É para ver mulher se masturbou, masturba-se. Tem esta prática diária. Cada um, quando entra a masturbação, diante da masturbação, é como se fosse a pessoa que consome algo. Ok. Hoje se consumiu ou provou pelo menos um golo, foi. Amanhã já não vai querer um golo, vai querer mais 2, depois mais 3, depois acaba uma garrafa, depois 2, 3, 4. Quando assustar, está... É grade aquilo, está numa grade. E a masturbação é justamente assim, tanto masculina como feminina. Tudo bem que cada um tem seus objetivos com isto. Sei que o objetivo principal é satisfação, né? A mulher quer gozar, o homem quer gozar. Muitas das vezes a mulher acha que com a masturbação vai conhecer-se melhor. É assim que funciona. Mas diante da masturbação existem transtornos. E principalmente, além de trazer os transtornos hormonais, é a questão do cérebro. Nós ali temos a questão da dopamina, que normalmente vicia. O teu cérebro vai estar ciente de que, por mais que venha um órgão genital para satisfazer-me, aqui não pega. Eu tive uma paciente já há 2 anos ou 3. Ela dizia que ela tinha o parceiro, seu marido, muito mais. Mas nesta hora, essa hora vamos supor, são 22 horas. Após o seu envolvimento sexual, ela tinha de se masturbar novamente. Porque ela dizia que não saía mesmo satisfeita. É a única coisa que deixava satisfeita, a masturbação. Então é mais ou menos assim que começa. Eu conheço jovens hoje que têm seus compromissos, têm seus lares, mas ele prefere se masturbar do que tocar a mulher dele. E na mulher também é assim. Só que a mulher vai se render, vai se envolver. Porque é um canal de entrada apenas. O homem depende da ereção. O homem, quanto mais se masturba, não há ereção dele sem motivação. A pessoa, se não ver um vídeo pornográfico, não tem ereção. Ele não consegue ter uma ereção normal. Aquela ereção que nós chamamos de ereção saudável. Em que ele só de olhar, só de ver, a ereção está a explodir. Ele já não consegue. E normalmente também ocorre nas mulheres. Ela até pode ficar mais excitada quando vê um vibrador do que quando vê um pênis. Porque é assim que acontece. A questão masturbação vicia o cérebro. E tudo que vem para viciar o cérebro, tudo que é pensamento ruim, principalmente para a mulher, ela trazem desequilíbrios hormonais. E quando o assunto é gerar desequilíbrios hormonais, estamos a falar de algo muito sério. Infertilidade. Porque nós andamos a brincar com aquilo que não podia. Nós estamos a brincar muito, doutor. Estamos a brincar muito. Gostam borracha, tem coisas mais boas. Doutor. Mas dizem porque não querem ser magoados. É para complicado. Mas dizem porque os homens estão a falhar muito. Então, vamos nos motivar, amigos? Vocês gostam de borracha, afinal? Eu não sabia. Doutor Rubem, estamos aqui a chegar na nossa reta final, mas eu queria que o doutor deixasse breves considerações sobre o nosso tema e falasse das possíveis curas da impotência sexual, né, para que, com mais clareza, não é? A cura é essa, mediante essa causa X. Eu falo sempre assim. Quando o médico vem e fala de cura, os pacientes acham que são os super-homens, né? Em vez de procurarem um médico porque estão doentes,
Procuram a cura. Eles procuram aí a se matar com os medicamentos. Se é fruta que falaram, beber a fruta. Se é um chá que falaram, aí tomar o chá, porque ele ouviu que aquele chá faz bem. Mas atenção, negativo. Não se faz isso. Eu vou falar uma coisa aqui muito séria. Você que padece de impotência sexual, você que padece de disfunção erétil, não importa se é crônica, se é como, não sei. Mas se não sair ao encontro do médico, tu vais perder o seu lar nas brincadeiras. Você vai perder o seu lar. Até porque a justiça permite a falta de sexo na relação é um motivo legal para desfazer o matrimônio. A própria lei prevê isso. Imagina que você já encontrou alguém, por exemplo, com 100 mil quilômetros, 200. Alguém com 150 mil. Já está rodada essa pessoa. E você é um cara que nem sequer 5 mil tem. Doutor, não é correto falar está rodada, está experiente. Acho que é o termo correto. Exatamente. Uma mulher já experiente. Mas nem todas as experientes são rodadas ou praticaram muito. Nem sempre a mulher que está em 150 é experiente. Tem mulheres que fizeram muito sexo mais mal feito. Perfeitamente. E também compreendo Existem isso. mulheres que estão há 20 anos, têm 10 filhos. E nunca tiveram orgasmo. Filhos. Não conhecem só o que é ter um prazer sexual. Ela desconhece o que é isso. Mas ela é engravida normalmente. Tem seus filhos. Como também há homens que muitas das vezes as mulheres deles só não saem para falar assim: olha, Antônio, eu nunca saí satisfeito. Para não ser magoado. E a mulher é muito boa de fingir, tá? A mulher é boa, é mestre em fingir. Tu pensas que está tudo bem, mas ela aí está com raiva de si. Não está nada bonito. Doutor, isso porque é uma acusação grave. Muitas das vezes os casais, quando entram para atividade sexual, têm na cabeça que sexo é para filhos. Sexo não é para filhos. Atenção. Quando você vai numa atividade sexual, quando você vai num casamento, porque o objetivo é engravidar e fazer filho, não tem por que você ir nesse casamento. Porque o desempenho sexual, e olha que as mulheres hoje conversam muito. As mulheres têm segredos no WhatsApp e tudo. Lá existem grupos que se fala de tudo um pouco. E imagine que você, homem, também está nessa lista que a tua mulher não conhece o que é um prazer. Estás ameaçado, então atenção. Doutor Rubem, vamos aqui responder algumas perguntas dos nossos ouvintes. A primeira, do nosso primeiro ouvinte que ligou, é falta de vontade de fazer sexo. Ele diz que desde que se separou da mulher, há 2 anos está sem vontade de ter sexo. É psicológico, orgânico, hormonal? Perfeito, acho que eu já respondi até essa pergunta. Numa abordagem que eu dizia que muitas das vezes as pessoas quando... Perdeu o parceiro, é isso? Não, deixou-se. Deixou de parceiro. Uns até falam que está enfeitiçado, ou está alivuzado, não sei. Uns dizem isto. Mas é super normal. Isto pode ser uma questão orgânica, como pode ser uma questão que tem a ver com o seu psicológico. Mas é necessário dar atenção a isto. É necessário dar atenção no sentido de procurar o médico para o ajudar. E depois, se puder, talvez no fim vão me permitir deixar o nome, se puder, depois o senhor que está aí há 2 anos sem ter prazer sexual, é só me procurar. Eu tenho aí algumas fórmulas que em menos de 72 horas conseguem dar resposta. Inclusive para quem não tem ereção. Eu podia trazer aqui hoje, mas em menos de 72 horas o indivíduo consegue ter ereção normal. Além da ereção normal, maior quantidade de sêmen e boa produção dos espermatozoides. Em menos de 72 horas. Chama-se Salva Casamento. O doutor vai deixar aqui o número dele. Não se esqueçam. Quem quer o Salva Casamento é só ligar para ele. Temos o Salva Casamento, temos o Obrigado Marido, então. Doutor, então, e a vontade... Temos aqui um outro ouvinte que perguntou. Eu tenho uma vontade excessiva, ele ligou para nós. Diz que tem uma vontade excessiva de fazer sexo. Ele diz que o doutor ouviu, né? Ele diz pensa sempre em sexo. Pensa sempre em sexo. Ocupa a mente dele. Ok. Mas é normal pensar em sexo. Só não pode ser constante. Está desocupado demais. Tem que ocupar a mente. Tem que ouvir, né? E eu também já pensei muito em sexo. Mas desde que eu fiquei ocupado, então isso também passou um pouco.
A outra é sobre a masturbação, mas penso que o nosso ouvinte, o doutor, acabou aqui de falar das consequências da masturbação, tanto para homens, tanto para mulheres. Doutor Rubem, expectativa da nossa sociedade em melhorias de impotência sexual, temos? Ou só temos mesmo já o tratamento? Impotência sexual, primeiro, já é um assunto ligado à saúde pública. É guerra isto. Okay. Isto não é só em Angola. Eu normalmente eu atendo pacientes que estão até inclusive fora de Angola, porque graças a Deus a minha instituição já é uma instituição internacional, porque não só pacientes nossos aqui no interior do país, no exterior e muito mais, nós temos em toda a parte do mundo. E muitas das vezes esses pacientes, quando procuram por nós, são aqueles pacientes que já estão com inúmeras dificuldades, já estão mesmo numa fase crônica. Porque é assim que acontece. Muitas das vezes o paciente só vai ao médico quando está aflito. Ele, quando está bem, acha que eu tal, não vai ao médico, ainda continua a fazer aquilo que não é tão correto assim. E muitas das vezes entra em inúmeras dificuldades. Então, nós sempre aconselhamos que, diante dos pequenos sinais, como está no ato, está a penetrar, está a ejacular, está a penetrar, está a perder a ejeção imediatamente. Isto aqui é um dos sinais, está a começar. E olha que quando começa a disfunção sexual, 2 anos depois, vem problemas cardiovasculares. Porque o homem com esta incapacidade, o coração não fica bom. Isso é complicado. Exatamente, porque a questão sexual do homem, quando é bem feita, normalmente nós homens chegamos a ganhar muito mais que as mulheres. Porque um homem que tem atividade sexual regular e prazerosa não consegue apanhar hipertensão arterial. A hipertensão arterial foge desse cara porque está sempre em exercício físico. Oba. Porque ela ajuda o coração a manter-se estável. Agora, quando começa a ter disfunção sexual, tem que pôr na consciência que 2 anos depois vai cair com um problema cardiovascular. Porque é assim que se manifesta este assunto. Bem, doutor Rubem, infelizmente o tempo é um recurso não renovável e nunca é suficiente para as boas coisas. Eu penso que vamos ter o doutor Rubem aqui mais vezes, né? Já é da casa. Deixo aqui o convite em aberto para voltar numa outra altura. Penso que ficou muita coisa por se falar. Doutor Rubem, por favor, os contatos para o Salva Casamento. Ok, eu não falo muito não vão buscar só o Salva Casamento. Atenção, é bom que vão à clínica para fazer uma consulta e principalmente saber se não vivem dessa dificuldade que eu disse. Normalmente, para detectar problemas de próstata ou problemas da próstata, os sinais são vários que eu já mencionei. E o doutor aqui falou de alguns sintomas que são iguais ao de infecção urinária. E às vezes de diabetes, que muitas vezes não é diabetes. Ok. Diante dos é o quê? Diabetes que não é diabetes é o quê? A vontade frequente de urinar. Tu podes ter uma vontade frequente para urinar, pensar que é diabetes, mas quando tu vai fazer o exame não é diabetes. É o quê? É prostatite, é HBP, é uma infecção urinária. Então, é necessário, diante dos mais-estares, aquecimentos no corpo, tonturas, câmbrias, formigueiros, desequilíbrios no sono, isto que é dificuldade para dormir, aquecimento nos pés ou na coluna, vontade frequente de urinar, principalmente à noite, e muitas das vezes a disfunção erétil e uma incapacidade de ereção. Outra, sim, orgasmo doloroso. O cara está no ato sexual, mas ele ao ejacular tem dor. Okay. Logo que eu tive um paciente que eu estava com essa dificuldade, que em menos de 7 dias... Esses todos os sintomas são ligados à próstata? Exatamente. Ele vinha me dar a resposta de que, doutor, eu estou bem. Em menos de 7 dias, ele havia orgasmo doloroso, a sua HBP tão alta, mas em menos de 7 dias, deu-me a resposta que está urinando na normalidade, a frequência cortou, não há orgasmo doloroso, ele consegue ter mais tempo sexual em menos de 7 dias. E ele trouxe mais 2 pacientes do Brasil,
fizemos a consulta virtual e ele tinha que levar a medicação. Então, são assuntos que muitas das pessoas não acreditam que vivem dessa dificuldade, mas nós aconselhamos sempre a ter um diagnóstico. E eu tenho aí um aparelho ressonância magnética que normalmente dá diagnóstico para tudo isso. Para mulheres que sofrem até de mioma, quisto, folípos. E tem muita mulher a sofrer disso tudo. Mulher que é abusada porque não consegue engravidar. Homem que também é chamado, não consegue engravidar. Há tratamento específico e há protocolos ideais, tanto para as infertilidades como também e não se esqueçam, quando prolonga a doença... Só piora mais. Eu já tive pacientes há 16 anos, 20 anos, que não conseguiam engravidar há 10 anos, mas o Pai do Céu lhes deu bênção. Estão grávidas, uma já... E olha que eu tenho muitos charás também. Tá? Acho que já passei 100. Eu acho. Não tenho assim, mas acho que já passei 100. Então, para você que está ali, está aflito, sei que estamos a falar para muita gente aflita. Pessoas que talvez já andaram muito e foram em muitos médicos, mas acham e têm certeza, ou acham que têm certeza, que o assunto já não tem solução. Podem ligar agora, aproveitem e marcar as vossas consultas para o 923 012 470. 923 012 470. 923 012 470. Ou podem ligar para o 935 90 12 56. 935 90 12 56. Quem só tem somente o WhatsApp, pode deixar-me uma mensagem no WhatsApp, eu vou poder responder. 923 56 14 52. 923 56 14 52. Ou pelo outro Facebook, Saúde para Todos, com o Dr. Rubem Mateus. Essa é a página oficial no Facebook, Saúde para Todos, com o Dr. Rubem Mateus. Perfeitamente. Então chegamos aqui à reta final da nossa rúbrica, que era o sexo, e do nosso programa Sem Tabus. Eu sou Luínísia Fernandes e volto na segunda-feira para mais um momento que era o sexo. Tivemos aqui coordenação de Felipe Candondo, direção de Bem-vindo Magalhães, supervisão de Luís Abílio Manuel e técnica, né? O meu técnico aqui maravilhoso, que seleciona as nossas lindas músicas que combinam com o ambiente. Eu e Lídio Campos, né? Beijinhos e até a próxima. Amanhã tem mais Sem Tabus, mas não temos Quero Sexo. Quero Sexo só na segunda-feira. Beijinhos e até a próxima.